Você já passou por aquele momento que simplesmente a vontade de comer doce não passa? Você tenta ignorar, bebe uma água, foca em outra coisa, mas parece que só o chocolate resolve? Mas aí vem aquele problema, quando você finalmente come aquele pedacinho de chocolate ou um pedaço de bolo, você não consegue parar no primeiro pedaço. Você come um, depois come outro, e quando você percebe já foi a barra inteira, já foi vários pedaços de bolo, e o pior, vem aquela culpa enorme depois. Se isso já aconteceu com você, então fique comigo aqui até o final, porque hoje eu vou te mostrar os 5 truques infalíveis para você controlar essa vontade de comer doce sem passar vontade e, claro, sem cair em exageros. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Então bora lá. O primeiro passo para você reduzir a sua vontade de comer doce, eu diria para você olhar para sua fome. Se você sente aquela vontade incontrolável de comer um docinho, a primeira coisa que você deve olhar não é no açúcar, mas olhar para sua fome, porque quanto mais fome você sente, mais intenso ficam seus impulsos. Isso significa que se aparecer um doce na sua frente quando você está com fome, aquilo vai parecer irresistível. E aí não precisa ser aquele melhor chocolate do mundo. Qualquer coisa que aparece na sua frente que se você estiver com fome, vai parecer a melhor coisa do mundo. Porque quanto mais fome você tem, menor a sua capacidade de controle, de inibir aquele comportamento impulsivo. Então, se você quer diminuir a sua vontade naturalmente de comer doce, eu diria para você manejar muito bem a sua alimentação ao longo do dia para que você consiga manter a sua fome bem controlada, para que você não tenha esses impulsos momentâneos ao longo do dia. Ou quando você tiver esses impulsos por um doce, alguma coisa assim do tipo, sua fome estará muito bem controlada e a probabilidade de você ceder ou simplesmente ceder, mas exagerar se torna menor, porque sua fome está controlada, porque você está bem saciada ao longo do dia. Eu diria que a melhor forma de você diminuir a sua vontade de comer doce é simplesmente controlando a sua fome. Isso quem diz não sou eu. Nós temos diversos artigos científicos, inclusive vou colocar um aqui na tela, que é bem interessante porque eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram uma análise do comportamento impulsivo quando eles estavam com fome e quando não estavam com fome. Eles analisaram o comportamento impulsivo e eles observaram que as mesmas pessoas, quando estavam com fome e quando estavam sem fome, a impulsividade por comida tende a aumentar quando você está com fome. O controle inibitório de falar não para aquele alimento quando você está com fome se torna muito mais difícil. Por outro lado, quando você está satisfeita, lá naquele artigo, eles viram que quando você está satisfeita, não está com fome e tudo mais, o seu controle inibitório por alguma coisa se torna muito maior. Então é bem interessante que para você controlar a sua vontade de comer doce, você maneje muito bem a sua percepção de fome ao longo do dia. Eu acho que não precisava de artigo científico para explicar isso, porque pensa comigo, se sua fome está alta, como você espera controlar a sua vontade de comer doce? Então, umas coisas que eu poderia dizer aqui é inclua mais frutas, mais fibras ao longo do dia, mais proteínas para que você mantenha-se bem saciada ao longo do dia. E também não fique muito tempo, longos períodos sem comer. Pular refeições é um crime. Você está pedindo para exagerar na próxima refeição. Então, existem algumas coisas que a gente poderia sim incluir na sua alimentação para que você consiga se manter bem saciada. Fibras, frutas, proteínas, não pular refeições, para você não precisar ficar usando aquela sua força de vontade, porque, pô, tu vai tirar a força da onde? Da tua vontade? Sua vontade já é comer o doce. Da onde é que você vai tirar essa vontade aí? Tá errado. Às vezes você não tá com vontade nenhuma, então preste atenção nesses pontos, porque com certeza vai te ajudar. O segundo ponto é não ter em casa o que você não consegue controlar. Elimine os chocolates da sua casa. Tem muitas pessoas que trabalham em home office, ou se você não trabalha em home office, mas tem chocolate em casa. Em períodos de ansiedade, estresse, ou pior, na TPM, adivinha o que vai acontecer? Você vai pensar, meu Deus, lá naquele pote, naquele armário, vai ter o chocolate, eu preciso dele. A probabilidade de você controlar se torna muito difícil, uma vez que você vai ficar ruminando aquele pensamento, meu Deus, o chocolate, aquilo vai me fazer bem, enfim. Você vai acabar cedendo e a probabilidade de exagerar se torna muito grande. Então, uma forma de você evitar essa luta, para que essa luta nem aconteça, é simplesmente não ter em casa. Porque se não tem em casa, provavelmente você não vai sair
ir ao supermercado ou uma loja de conveniência para comprar esse chocolate. Ou se você fizer isso, a gente estará dificultando esse hábito, o que já é muito interessante, pensando em realmente controlar essa vontade de comer doce. Porque se tem dentro do seu armário, você simplesmente vai pensar, meu Deus, aquele chocolate vai me salvar agora nesse momento de estresse e ansiedade. Então não tenha em casa o que você não consegue controlar. Porque se tem uma coisa que influencia o nosso comportamento alimentar, é o ambiente. E se você não utiliza o ambiente a seu favor, provavelmente você está colocando uma corda no seu pescoço e fazendo isso aqui, ó, colocando e puxando. Não tenha chocolate em casa, não tenha alimentos que você não consegue controlar. Pensa aqui comigo, como é que você pode ajustar o seu ambiente para favorecer suas boas escolhas? Se toda vez que bate aquela vontade de comer doce, a única opção que tem na geladeira ou no armário é aquele doce, não precisa pensar muito o que vai acontecer. Agora imagine uma cozinha bem organizada, que existem sim diversas outras opções acessíveis, frutas, iogurtes, snacks equilibrados ali. Seria uma ótima opção para você evitar exagerar no doce. Eu mesmo gosto de comer melancia, eu acho maravilhoso. E a melancia tem que ser cortada quadradinho, viu? Tem essa coisa, tem esse detalhe. Não pode ser qualquer corte não da melancia, tem que ser quadrado. E geladinha, tá? Então, assim, se você conseguir preparar as refeições ou deixar minimamente preparadas opções mais saudáveis, com certeza vai te ajudar nesses momentos que bater aquela vontade de comer o doce e opa, tem uma melancia, tem um melão, tem uma manga. São opções mais saudáveis do que um chocolate que provavelmente você vai comer um pedaço, vai comer 2, 3 e daqui a pouco foi a barra inteira. Então, se eu fosse resumir esse segundo tópico, eu poderia dizer para você manter fora do seu alcance para realmente dificultar o acesso a esses alimentos hiperpalatáveis como o chocolate, evitar, ou se tiver dentro de casa, evitar grandes estoques para evitar exageros e obviamente facilitar opções mais saudáveis para esses momentos. O terceiro ponto para diminuir a sua vontade de comer doce é simplesmente diversificar os sabores que você tem acesso ao longo do dia. Doces, azedos, amargos. E eu sei que muitas pessoas podem dizer, e principalmente falam para mim, Matheus, eu tenho um paladar infantil. Acho que nem pode falar muito isso, porque o que mais tem hoje são crianças que comem mais frutas do que os próprios adultos. E isso é uma grande realidade. E se tem uma coisa que pode ser condicionado, é o nosso paladar. Tanto para o bem, quanto pensando para o mal, entre aspas, né? Se você está condicionado muito mais para o açúcar refinado, por doces, alimentos hiperpalatáveis. E existem algumas formas da gente também condicionar o nosso paladar utilizando diversos sabores para a gente começar a dissociar só o açúcar, açúcar doce, doce, doce. Seria bem interessante para você diminuir o seu limiar de doce, pensando para você sentir o doce mesmo da fruta, um exemplo, né? Porque eu acho que eu não posso pular isso aqui não. Fruta. É bem interessante porque tem algumas pessoas que comem a mesma fruta, melancia, ali em família, mas uma pessoa pegou o mesmo pedaço de melancia, mas uma pessoa falou que estava doce, a outra pessoa falou que nem sentiu o doce daquela melancia. Por quê? A melancia é a mesma para as duas pessoas naquele ambiente. O que mudou? Aquela pessoa que não sentiu doce provavelmente estava com um limiar de doce. Eu estou pensando num artigo aqui, eu estou tentando explicar isso de uma maneira mais simples. Para ela atingir, imagine que existe uma reta aqui. Para ela atingir o sabor doce, para ela ter uma percepção de doce, ela precisa atingir esse limiar. Mas o da outra pessoa estava aqui em cima. Então a fruta ela só chegou até aqui. Ela não chegou a atingir o limiar de doce. Então para aquela pessoa não foi tão doce. E uma forma bem interessante da gente começar a diminuir esse limiar para que você consiga sentir o doce da fruta, para que você realmente consiga sentir que, nossa, a fruta realmente é muito doce. É simplesmente você colocar alimentos amargos. Sim, colocar alimentos amargos para realmente dar um controle. E aí, alimentos amargos, a gente poderia pensar nos alimentos verdes escuros. A gente poderia pensar no limão. Ou sabe aquele shot que a pessoa fala que toma... como é que é o shot? É água com limão, com gengibre, enfim, aquele shot de manhã com limão e jejum e gratidão? Pois é, aquilo ali não vai te fazer milagre, mas com certeza se você incluir ali no dia a dia, pode ser uma opção interessante para ir pensando em mudar e condicionar melhor o seu paladar ao longo do dia para começar a descondicionar do sabor doce. Seria uma ótima estratégia.
você incluir esse shot de limão ou simplesmente colocar alimentos mais azedos durante o dia para você conseguir diminuir esse limiar de doce, para que a sua percepção de doce seja com uma pequena quantidade você já consiga se sentir muito satisfeito. Uma outra opção que a gente poderia fazer, pensando em melhorar o nosso paladar, é incluir alimentos naturais, doces naturais, através das frutas. Nós temos várias frutas doces aí. Nós temos melancia, né, que eu já falei aqui. Nós temos mamão, nós temos abacaxi, nós temos uva, banana, maçã. Nada melhor do que comer uma fruta doce. Coloca uma fruta de manhã, de tarde, de noite. Às vezes essa vontade de comer doce simplesmente surge por conta que você simplesmente não está colocando nenhum doce no longo do dia através das frutas. Você já parou para pensar nisso? Quantas frutas você come ao dia? Se você praticar essas dicas que eu estou colocando aqui em relação a condicionar o nosso paladar, você vai ver que com alguns dias você vai sentir menos necessidade de comer doce, e quando você sentir a vontade de comer doce, você não vai precisar comer muito para se sentir satisfeito. Então, se eu fosse colocar em 3 pontos aqui, adicione doces mais naturais através de frutas, coloque também alimentos amargos e também coloque aqueles alimentos azedos, iogurte, sabe aquele iogurte da Nestlé, não é nenhuma propaganda, mas que é bem, aquele 2 ingredientes, poderia ser bem interessante para incluir um sabor mais amargo. Então, se você conseguir pensar ali na alimentação do dia, você consegue sim encaixar uma coisa ou outra. Uma fruta no café da manhã, uma refeição mais azeda no lanche da tarde, colocar nos vegetais algo mais azedo, enfim, um limãozinho, enfim, não é difícil. Basta você pensar, nossa, como é que eu posso incluir esses 3 pontos aqui? Colocar mais frutas, colocar mais alimentos amargos, pensando em alimentos azedos. É simples. E com o tempo eu te garanto que sua necessidade de comer doce vai diminuir. Ou quando você comer doce, você não vai precisar comer muito doce para se sentir satisfeito. O quarto truque para você diminuir a sua vontade de comer doce é gerenciando o estresse e a ansiedade. Você já parou para pensar que muitas vezes a vontade de comer doce ela surge muito mais em dias difíceis, que você está passando por algum problema, do que naqueles dias mais tranquilos? Isso acontece porque existe uma região no nosso cérebro responsável é o sistema de recompensa. Então, quando a gente come um chocolate ou um doce, ele ativa esse sistema de recompensa, gerando ali uma dopamina para você comer aquele doce, trazendo aquela sensação de bem-estar momentâneo, aliviando aquele estresse. O problema é que com o tempo a gente começa a condicionar esse comportamento e o nosso cérebro, assim como qualquer coisa, ele aprende. E ele aprende que em situações de estresse e ansiedade, ele pensa, opa, na última vez que eu comi o chocolate, eu me senti bem. Então, na próxima vez que você passar por ansiedade ou estresse, aquele comportamento virá à tona quase que automaticamente, através do gatilho de estresse e ansiedade, e a probabilidade de você realizar aquele comportamento novamente se torna muito maior. E pensando em algumas estratégias para você gerenciar o seu estresse e ansiedade, eu diria principalmente para você fazer atividade física, porque hoje é o que eu faço muito quando eu estou estressado, ansioso com alguma coisa, trabalho, enfim. Eu pego meu tênis, coloco ali, vou correr, fazer uma caminhada, vou escutar uma música, um podcast, ler um livro, tomar um chazinho, assistir um filme, uma Netflix, enfim. Alguma coisa que realmente vai fazer você relaxar um pouquinho, que tem a mesma capacidade de diminuir estresse e ansiedade, assim como a comida também tem. Porém, você vai utilizar outras coisas. É um comportamento equivalente. Então, na prática, eu utilizo muito atividade física, muito podcast, vou fazer uma caminhada, ler um livro. Tem pessoas que começam a passar roupa, tem gente que vai arrumar uma casa. Enfim, tudo que vai tirar daquele foco específico de ansiedade e estresse. E com 20, 30 minutos você vai perceber que aquela vontade de comer doce vai diminuir em um nível controlável, em um nível que você nem vai sentir, assim, realmente não vai precisar lutar contra aquela vontade gigantesca de, nossa, preciso comer um doce, mas tornar muito mais fácil controlar, gerenciando o estresse e a ansiedade. E eu finalizo esse quarto ponto com uma frase bem interessante. Se o doce virou uma forma de lidar com a vida, ela vai continuar sendo um problema até você encontrar uma maneira mais saudável de se sentir bem. E o quinto ponto, e esse com certeza se você deixar de fazer, é algo que vai impactar diversos outros pontos que inclusive eu já falei aqui, que é sono. Descanse, pelo amor de Deus.
Muitas vezes não é fome, é cansaço mesmo. Seu corpo tá pedindo descanso, tá fadigado, mas o que você interpreta? Meu Deus, eu estou cansado, eu preciso de energia, preciso comer. E você come, come, come. Muitas vezes pode ser através do doce. Quantas vezes o seu corpo já não pediu descanso e você deu comida? Para pensar. É durante o sono que diversos hormônios são regulados, como o estresse, do cortisol. Nós pensamos aí na grelina, nossa percepção de fome no outro dia tende a ficar maior, sua impulsividade, se você dormir mal, tende a ficar maior. A probabilidade de você fazer boas escolhas num dia que você não dormiu bem se torna muito menor. Não é que isso vai ser 100%, mas seu dia fica mais difícil. Se você quer realmente diminuir essa vontade de comer doce, facilitar o seu processo de emagrecimento, comece priorizando o seu sono. Tanto as horas adequadas. Se você dorme 6 horas por noite, comece a dormir 7. Dormir uma hora mais cedo, começar a fazer higiene do sono, começar a incluir alimentos que irão favorecer a qualidade do sono, diminuir a cafeína no limite ali até as 15 horas da tarde, no máximo até as 15 horas da tarde, para não prejudicar a qualidade do sono no outro dia. É importante que você identifique esses sinais de fadiga para você não sair simplesmente recorrendo à comida, porque é comum a gente interpretar o cansaço simplesmente, se eu estou cansada, eu preciso comer para ter mais energia para continuar trabalhando. E existem aquelas pessoas que querem ter a mesma produtividade de manhã ali 8, 9, meia-noite. Enfim, é irreal pensar que essa produtividade será a mesma durante o dia. A noite foi feita para dormir. É para você realmente estar cansada à noite e para que você consiga priorizar essa qualidade do sono que é imprescindível, é um pilar que irá afetar diversos outros pontos da sua saúde. Agora você entende que existem truques simples para você diminuir a sua vontade de comer doce, que não é nada mirabolante. O segredo não está simplesmente em sair cortando tudo, ou pensar no açúcar, ou pensar no doce, em retirar tudo, mas simplesmente ajustar a sua alimentação para tornar sua rotina, o seu dia a dia mais fácil, para que você consiga fazer boas escolhas de uma maneira muito mais tranquila, sem gastar muita energia. Então, se alimentar bem, de maneira equilibrada, pode sim evitar aqueles picos de fome e, consequentemente, fazer com que você tenha um melhor controle sobre as suas escolhas ao longo do dia. Treinar, fazer uma atividade física vai te ajudar muito a gerenciar estresse, ansiedade, incluir alimentos azedos, amargos para diminuir a limiar de doce, aprender de fato a diferenciar fome com cansaço, porque pausa sim fundamental, são coisas simples que você não vai gastar milhões de reais naquele suplemento que vai diminuir a vontade de comer doce. E sabe o que acontece? Não existe suplemento para diminuir a vontade de comer doce. Eu sei que existem diversos no mercado, inclusive depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Mas é uma questão comportamental e é uma questão de placebo, mas isso eu vou discutir em outro vídeo. Tudo bem? E reforçando, o segredo não está em lutar contra a vontade de comer doce, e sim criar uma rotina que faça você sentir cada vez menos necessidade dele. Agora, se tem um momento que a vontade de comer doce bate, é na fase da TPM, se torna quase irresistível. E pensando nisso, eu fiz um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, e lá eu te mostro algumas estratégias do que você poderia fazer para contornar e passar melhor por essa fase tão conturbada chamada TPM. Te vejo lá.